Muito bem, gente, aniversário de Telêmaco Borba, 58 anos dessa cidade que nós não gostamos, nós somos apaixonados por Telêmaco Borba, com todas as suas problemáticas de uma cidade que está crescendo, mas com toda a evolução também de uma cidade que está crescendo. Eu digo assim, mais no sentido de que daquilo que a gente passou, Telêmaco Borba foi manchete nacional contra a violência, contra tantos problemas. Hoje, graças a Deus, as coisas se apaziguam. Telêmaco Borba, que nós amamos. André, segunda entrevista minha desse especial, não é, dos 58 anos. André, primeiramente, muito obrigado e vamos bater um papo aqui, vamos relembrar essa terra boa. Doutor André, bom dia. Bom dia a você, Alberé, que eu acho que é sempre muito importante a gente falar sobre a cidade da gente, né? E eu, na qualidade de historiador do município, me sinto muito comprometido com o Telêmaco e para mim é fácil falar sobre isso, porque realmente foi objeto de pesquisa e de estudo durante mais de 2 anos aí para a gente chegar a algumas conclusões interessantes. Então eu vou deixar a você que me solicite qualquer resposta ou qualquer esclarecimento que você desejar, desde os primórdios do município, muito antes dos primórdios, até a data atual. Acho que a gente domina alguma coisa a respeito disso e tem condição de falar sobre Telêmaco. Imagino que humilde. Se você me autoriza, deixar claro, registrado aqui, temos aqui do lado o Gessner, né, que é o nosso diretor administrativo do IDF, estamos aqui no IDF, deixar um abraço registrado ao Gessner, é de coração, Gessner, não é por prática não, de coração, tá? E, André, eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Existe lá perto da escola Dom Bosco, lá no Jardim Alegre, o Empório do Pão, lá, que eu sou viciado no rocambole que eles lá fazem, e eu falei com a Dona Rosilda, Dona Rosilda, eu vou dar um oi para vocês aí, porque vocês são maravilhosos e tal, e eu sou... Então daí, Dona Rosilda, até que enfim, eu falei, não é, de você, do seu esposo palmeirense, o esposo dela, que você não tem ideia, né? Alegre que tá, só vendo. Então, Dona Rosilda, e se você me permite, André, é algo diferente aqui, eu nunca fiz isso, mas, Dona Rosilda, continue com essas coisas maravilhosas aí, né? Que, André, vamos fazer assim, já que eu falei dela, eu já me comprometo de trazer um rocambole para você, que ela faz uma maravilhosa, tá bom? Vai ser um prazer. Agora, vamos lá. André, Telêmaco Borba, nesses 58 anos, o que te fez, primeiro, o que te fez nascer germânico? Não, eu sou um cidadão telêmaco-borbense, né, por adoção. Eu cheguei aqui em Telêmaco com aproximadamente 2 anos de idade e permaneço aqui até hoje. Né? Então, um belo do dia, né, a gente começou a perceber que diversas pessoas estavam indo embora de Monte Alegre, aqui de Telêmaco Borba, e começou a perder, né, aquele respaldo moral, aquela reserva moral que o município tinha. E para que o mínimo não se perdesse, eu entendi por bem registrar, né, os fatos relevantes da nossa comunidade, a tradição oral da nossa comunidade, os fatos, né, marcantes, né, ao longo dos períodos históricos da cidade. Isso lá desde 1750, quando isso daqui ainda era um fundão indígena, né, ainda pouco explorado, onde vamos dizer assim, os tropeiros começaram a palmilhar-se, né, e depois as vicissitudes políticas, né, que fizeram com que Dom João VI fizesse a doação da Sesmaria de Monte Alegre, né, ao José Félix da Silva, que foi o primeiro, vamos dizer assim, donatário, né, das terras que hoje são compreendidas como sendo do município de Telêmaco Borba. Nós estamos falando lá de 1800, talvez um pouco antes, né, muito antes da existência do próprio Telêmaco Borba, que é um cidadão, né, nascido, né, naquela região ali de São José dos Pinhais, hoje antiga Borda do Campo, e que acabou dentro das suas atividades militares indigenistas, se instalando em Tibagi, né? Então o Telêmaco Borba, ele ficou conhecido como o pajé de Tibagi, né, como o grande, vamos dizer assim, tropeiro do Paraná,
que pese não ser tibagiano, ele era nascido no entorno lá de Curitiba. A primeira atividade dele foi levar e trazer sal entre o litoral do Paraná e o primeiro Planalto Paranaense. Só lembrando, fazer um contraponto aqui, não é na entrevista que nós fizemos, a entrevista que está acima com o Dr. Lago, justamente se contrapondo a esta questão, ele ainda quer ser chamado de montealagrense, né? Poxa, uma pessoa lá, de Curitiba, da região metropolitana, veio ganhar o nome da nossa cidade, mas enfim, continua. Olha, o Telêmaco, certo? Em que pese ser um nome assim um pouco pesado, e as pessoas não compreendem muito bem por que o município tem essa denominação, então eu vou procurar esclarecer para que as pessoas entendam. O nome do Telêmaco Borba é Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. Tá? Pai militar, Telêmaco, certo? Da mitologia grega, né? Ele era filho do casamento de Ulisses com Penélope, do general Ulisses da Guerra de Troia, né? Com a Penélope, né? Da famosa teia de Penélope, né? Então na mitologia, então o pai dele, um estudioso, um cara erudito, acabou por dar aos filhos todos, né? Os nomes dos filhos de Ulisses, do general grego. E Telêmaco, né? Traduzido do grego para o português, quer dizer aquele que combate de longe, ou seja, que não precisa entrar no entreveiro físico porque sabe como tratar com as palavras, né? Tele longe, maca combate, aquele que combate de longe. Olha só, gente, que legal. Primeira vez que eu vejo esta significância, né? Que eu vejo o significado. Sim. Continua. Porque aí, quando o André fala na questão, né, o único historiador vivo que nós temos na cidade é você, né? Quando ele fala isso, você nos deu, isso você fala depois. Você deu o prazer de ter lá a família Oberek no teu livro, não sei se você sabe, né? É, a família Oberek. Aí continuando, André, na sequência. Você veja, isso daí foi andando, certo? A Klabin, quando comprou, né, a Fazenda Monte Alegre em 1932, já comprou os herdeiros desse primeiro donatário, né? E foi o 7º dono dessa área de terras. Posteriormente, é evidente que com a movimentação, primeiro florestal e depois fabril, dentro da fazenda, as populações regionais foram migrando, né? As primeiras levas de imigração estrangeira também vieram para cá por uma necessidade da própria fábrica, que não havia produção de mão de obra nacional para a fabricação de papel e celulose, né? Então houve tempo em Monte Alegre em que se falavam 30 idiomas diferentes. Uau! Né? E mais a caboclada da região. Né? Então a gente sempre fala aqui de Ventania e Piraí, de Ponta Grossa e Ortigueira, né? de Castro, né? Itibagi e do Nordeste todo, porque um monte de gente do Nordeste já passava pelos mesmos problemas que passam hoje, estavam procurando oportunidades para andar na vida, para crescer na vida, né? Para ter o seu sucesso, e assim foi, né? E hoje nós temos uma cidade multicultural, que é um produto disso tudo, já uma cidade com 14 legislaturas, desde a sua instalação, né, desde a sua emancipação política, porque a emancipação política é um fato, certo? E a instalação do município, que é o próprio aniversário do município, é outro fato. Com certeza. Tá? Então, a emancipação política, né, do município aconteceu em 3 de julho de 1963. Olha só. Mas a instalação do município, né, passou um ano, foi dia 21 de março de 64, 10 dias antes, por coincidência, do golpe militar, ou do início do regime militar de 64, que aconteceu do dia 31 de março ao dia 1º de abril de 64. E eu, honestamente, creio que não fosse a instalação ocorrida 10 dias antes do início da Revolução de 64, nós ainda seríamos, provavelmente, um distrito do município de Itibagi. Verdade. Né? Então, são coisas que as pessoas não se atendem.
Então nós fomos emancipados e instalados ainda no governo do João Goulart, que era presidente da República, e passamos a existir, né, de verdade, no primeiro governo militar, que foi do Marechal Castelo Branco. Olha só. Né? Tanto é que a praça em frente à prefeitura foi dada em homenagem ao próprio Castelo Branco. O primeiro nome daquela praça foi Castelo Branco, porque era o presidente que tocava o Brasil à época, e que manteve a emancipação do município e não retroagiu, como já havia acontecido antes, com o então município da Cidade Nova, que foi criado, instalada a lei revogada e voltou a distrito de Tibagi. Então, poderia acontecer um fato equivalente novamente com Telêmaco Borba, mas não aconteceu, prosperou. Nós temos 14 legislaturas, a começar ali pelo prefeito Péricles Pacheco da Silva, pelo prefeito Euclides Marcola, pelo prefeito Ribas de Carvalho, né? Pelo Tranquilino Guimarães Viana, Carlos Hugo von Graff por 4 mandatos, né? Paulo César Noceira, Carlos Hugo depois do Paulo César, depois do Dr. Eros por 2 mandatos, e depois do Dr. Eros o Luiz Carlos Gibson, depois do Gibson mais 2 mandatos subsequentes do Dr. Márcio Arthur de Matos. Então são 14 legislaturas que aconteceram aqui em Telêmaco, legislaturas que variaram de 2 a 6 anos, né? Uma média de 4 anos. Então nós estamos com 58 anos, se eu não me engano, de emancipação agora em 2022. De sorte que é uma cidade florescente. Nós vivemos uma bolha econômica constante aqui. Então o mundo pode ir até melhor ou pior do que Telêmaco Borba. Mas Telêmaco Borba ela se mantém numa constante de desenvolvimento, muito em função do complexo papeleiro, que para uns é um sucesso completo e para outros uma falta de oportunidade, porque não se qualificaram ao ponto de ingressar, não se qualificaram profissionalmente, assim dito, né? Ao ponto de integrar uma dinâmica de alta tecnologia e que precisa realmente de concentração de conhecimento nas pessoas, e as pessoas que acabam por não se dedicar ao estudo ou ao aprimoramento técnico acabam realmente sendo expelidas desse contexto desenvolvimentista, porque você falar em desenvolvimento significa falar em conhecimento, em habilidade, em talento, né, em capacidade de trabalho, e isso evidentemente não é para qualquer pessoa. Claro. Né? Então nós estamos num momento virtuoso do município. Eu sempre falo que agora a Klabin expandiu fortemente para o município de Ortigueira, né, que é a nossa vizinha irmã aqui de Telêmaco, e vejo que o futuro de Telêmaco é muito promissor, mas vejo que o futuro de Ortigueira é ainda mais promissor que o futuro de Telêmaco. Mas como crescemos juntos, como estamos juntos, os municípios devem e precisam ser irmãos, né? Porque a região geográfica da Klabin está instalada, ao meu perceber, ao meu modo de ver, é uma coisa só. Ainda que sejam em 2 regiões geográficas diferentes, Ortigueira e Telêmaco, que tem uma independência administrativa. Você sabe que do Centro Tecnológico da Klabin, não sei se você já sabe disso, se você viu, os diretores, enfim, os colaboradores conseguem ver a planta do Projeto Puma, sabe disso não? Sim, são 17 quilômetros em linha reta. Tá? E incrível, né? Quando você Mas são culturas completamente diferentes. Se você for ver, a Klabin Monte Alegre tem um perfil cultural e a Klabin Puma tem outro perfil cultural. Não que um seja melhor que o outro, entendo, mas dá a impressão que são 2 mundos diferentes dentro do mesmo mundo. É uma impressão que eu tenho. Com certeza. Eu quero aproveitar esse momento, já que você tocou na Klabin, quando essa entrevista estiver indo ao ar, no dia 21, certamente o meu sobrinho Felipe, de 22 anos, que fez o curso técnico de papeleiro no Senai, né, não houve carteirada, ele se esforçou, ele correu atrás. Meu pai foi um dos primeiros professores do curso técnico de celulose e papel do Senai, isso lá na década de 60. Meu pai era engenheiro químico. Por favor, vamos falar nisso em seguida. Aí o que acontece? O meu sobrinho, ele tem autismo, não é? Uma pequena problemática lá com Asper, né?
quero agradecer, se você permite aqui, quero agradecer a Klabin, não é? E parabenizar por oportunizar pessoas que, se de um lado eu subia muito calado, muito por causa justamente dessa questão do Asper, muito caladinho, muito lá dele, mas de uma inteligência assim, fenomenal. Então eu quero parabenizar, né, a Klabin por oportunizar a mulher, né? E fale para nós que teu pai foi o professor do curso técnico Senai, por favor. Sim, na época lá dos primórdios de Telêmaco, né? Eu acho que talvez ainda fosse no tempo da Cidade Nova, para você ter uma ideia. O engenheiro, engenheiro Ricardo Coraiola. Ricardo Coraiola. O pai, meu tio, o Isamilton também era engenheiro químico, né? O Bosca, outros vários, né? Que formaram as primeiras gerações de técnicos aptos a trabalharem na Klabin, formados com a mão de obra local. Olha que legal. Então, motivo de grande orgulho para a gente, inclusive, né, nós temos uma residência aqui em Telêmaco que é muito próxima do Senai e é motivo de grande lembrança, assim, cada vez que passa ali lembra do pai e tudo, né? Imagina. Inclusive tive um professor na faculdade, né, o professor Jerônimo de Macedo Mole, que à época do pai, eu acho que era o diretor do sistema Senai no Paraná. Depois, quando nos reencontramos lá um dia na faculdade de Direito da PUC, ele falou assim, mas escuta, você é Coraiola? Eu sou Coraiola. Então, você é filho do Ricardo? Sou filho do Ricardo. Manda um abraço meu. Fala que o Jerônimo mandou um abraço para ele. Seu pai lá foi um dos primeiros professores nossos lá em Telêmaco, foi um projeto piloto junto com a Klabin, Senai Klabin, e daí os engenheiros da Klabin foram os professores que formaram a mão de obra, né, para a própria Klabin, ao gosto da Klabin, ao molde da Klabin, ao jeito que tinha que ser, na técnica correta. Então, a gente acaba se reconhecendo em diversos ambientes, quando a gente fala de Monte Alegre, de Telêmaco Borba, de Klabin, que é uma coisa só. Sim. Se você for olhar no microscópio, se você for chegar na genética da coisa, é tudo a mesma coisa. Eu tive o prazer de conhecer seu pai, né? Um pouco antes de falecer, né? E que pessoa calma, que pessoa tranquila, uma conversa gostosa, né? Dava uma paz de espírito, da mesma forma, né? Eu sinto falta da mesma forma a Dona Mariazinha, né? Como que eu brinco sempre? Primeiro com um carinho enorme, mas eu falo sempre, quando falo com você, que você não falar da nossa querida professora Mariazinha, a Dona Mariazinha, né? A entrevista não estará completa, né? Então, sempre tão queridos. André, conta uma coisa. Hoje, a Klabin, né? A gente vai e volta na história. Hoje, a Klabin, por exemplo, quando você vai nas lanchonetes aqui em Telêmaco, ali no nosso querido Sandro Soeire, né? Em outros locais, você encontra em momentos de manutenção, você encontra vários finlandeses ali, que são engenheiros, sejam da Voith, sejam das máquinas papeleiras, muitos finlandeses. Naquela época da instalação da Klabin, também os finlandeses, os engenheiros profissionais dos países nórdicos vinham para cá? Sempre vieram. E sempre os daqui foram para lá. Né? Sempre teve um intercâmbio técnico muito grande, porque as máquinas de papel, né, que são as que fabricam, de fato, que transformam, né, a pasta de celulose em papel, assim dito, bobinado ao final, todas elas são, pelo menos as primeiras máquinas, todas elas eram europeias, né, com tecnologia da Europa. Né, tem Wärtsilä, tem Voith, tem várias máquinas, algumas delas nem existem mais, mas eram máquinas importadas da Europa, né? Então, diante disso, não só a instalação, mas a própria manutenção dessas máquinas de papel e dos processos de fabricação de papel, muitos deles precisavam desse acompanhamento dessa mão de obra estrangeira, e diante disso não eram só os finlandeses, né? Inclusive nós tivemos um diretor aqui na Klabin, que foi diretor industrial aqui da Klabin Monte Alegre, chamado Timo Hila, né, que era finlandês. Olha lá, né? Que legal. Então nós estamos, aqui é muito dinâmico. Então quem não tem esse olho clínico, esse olho cultural, esse olho histórico para Telêmaco, então acha que é só um povoado. Não, isso daqui é multicultural. Nós somos o resultado de várias culturas, de vários conhecimentos, de uma aglomeração muito grande de pessoas
que por diversas razões e destinos de vida acabaram aportando aqui em Telêmaco. André, apesar de você ter os cargos aí tão importantes na cidade, um advogado bastante primoroso, diretor do IDF, e o André Coraiola também é bastante divertido, né? Um sorriso largo, gosta muito de dar risada com os amigos nos momentos que é permitido, porque é uma correria, né? O trabalho até é bastante estressante. Vamos falar de coisas engraçadas, tipo, não é de estranhar, por exemplo, olha gente, vocês aí, adolescentes, jovens, 20, 30 anos, não vão saber o que estamos falando, mas seus pais vão. Certamente você lembra dos nossos folclóricos, o Bileco, você lembra do Lorival, a Lili Bolero não faz tanto tempo, né? É mais recente. Você lembra desses personagens? Esses personagens são o Fernando Sorveteiro hoje na cidade. Justo! Certo? São alguns personagens meio que folclóricos da cidade, que a gente adora, né? E que fazem parte do ideário nosso, né? Como tinham lugares aqui em Telêmaco também, que viviam no ideário popular. O Bar de Pedra, lembra do Bar de Pedra? A Cruz do Mudinho, Esmaga-Sapo, né? As lagoas. Viu? Aí no entorno de Telêmaco. Eu vou ter que perguntar uma coisa. Eu quero, gente, que os católicos não fiquem bravos da pergunta que eu vou fazer para o André. Lembrar que eu sou de berço católico, então jamais estaria fazendo qualquer deboche, coisa parecida. Muita gente já pegou as moedinhas que estavam ali na Cruz do Mudinho, né? Se tivesse que hoje ir para o confessionário, você ouviu muita conversa nesse sentido. Eu acho interessante, Berek, porque em Telêmaco... Edivane, tudo bem aí? Telêmaco, sabe, é uma... Entendi totalmente. É que assim, olha, Telêmaco tem uma pluralidade cultural na religião também que é muito grande, certo? Eu também sou católico, sim, sempre fui católico. Sim. Não vou deixar de ser católico, né? Mas é uma opção minha. Sim. Até porque quem não nasceu numa outra religião, certo? Certo? É um ex-católico, certo? Para estar numa outra religião, né, depois de 500 anos de Brasil, oficialmente católico, é porque é um ex-católico. Então, sim. todos nós estamos dentro de uma filosofia religiosa interessante. O André ele falando a mesma mensagem. O André está enrolando, gente. Eu estou achando que o André também, de repente, tá? Por isso que eu estou achando que ele está enrolando muito. Berequim do céu. Só para acompanhar os meus amigos que faziam isso, eu também. André, não, a moedinha eu não cheguei a fazer isso. Mas, não por necessidade, mas porque vi os amigos fazendo. Mas a turma deixava a moeda com uma ideia, ela desaparecia com outra ideia de lá. Então, e o Cruzeiro é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas lá na Fontana de Trevi, em Roma, é a mesma coisa também. Joga lá, desaparece a moeda no outro dia. Não vai para a igreja. Né? Só lembrando que aquelas pessoas que muito carinhosamente deixavam lá suas moedinhas, Deus ouviu suas preces, Deus atendeu sua prece, porque o que valeu foi o seu coração. Né, André? Mas, viu, gente, para quem não sabe, tinha essa cultura popular aqui em Telêmaco, tá? O André, a Cruz do Mudinho, quando foi ali, acabou ali aquela... Ficou um vazio na cidade, né? Veja, o espaço urbano ele tem que evoluir, e isso daí a gente precisa aceitar. É a mesma coisa do dragão adormecido embaixo da Clabin lá que o pessoal comentava, né? Então são as ideias, vamos dizer assim, é o folclore popular. E evidentemente que isso daí nada mais é do que uma mera impressão. Na realidade nada disso há. Mas é importante que exista esse tipo de história, porque essa ludicidade, ela traz colorido, ela traz cor para o ambiente urbano. E você falar coisas que são irreais, ou coisas que dão o passo para dentro do fantástico, vamos assim dizer, mantém a gente vivo, mantém a gente inteligente, mantém a gente divertido. E isso nada mais é do que a própria vida. Né? André, você chegou a ir
no show do Mário Vendramel aqui na cidade? Estive. Eu lembro que o pessoal correndo pra lá e pra cá fazer uma tomada, derrubaram uns 3 ou 4. Derrubaram uma câmera lá, deu um dó. Disso eu não me recordo. Eu lembro. Eu me recordo de uma gincana do Mário Vendramel muito grande que houve já no ginásio de esportes. Sério, eu não lembro disso. Heitor Alencar Furtado. Sim, certo? eu lembro da fonte. E daí existia colégio contra colégio. Era uma coisa bem divertida. Sim. Que tinha aquelas gincanas que já vinham a exemplo, né, daqueles programas que eram feitos Na TV Iguaçu. Na TV Iguaçu, não, mas não só nisso, mas aqueles antigos programas que já no cinema, desde a época do Batezati. Então, quando a gente fala de cidade, certo? E a gente fala muito do cinema, que é Telêmaco, mas eu sempre fui muito mais do cinema de harmonia, certo? Nossa, eu morei 30 anos em Monte Alegre, lá em Harmonia, então talvez eu seja um dos últimos que saiu de lá em 2000 e que ainda permaneceu aqui em Telêmaco. De sorte que a gente teve um muito bom convívio, né? Eu consigo avaliar a importância do município no contexto do país e consigo avaliar a pilastra econômica sólida que a Klabin representa vamos dizer assim, para as finanças nacionais. Com certeza. E para o poder político. Com certeza. Isso que é importante, porque quem gera emprego e gera receita ao Estado e ao governo, qualquer governo que seja, exerce e tem que exercer, precisa exercer. Vamos dizer assim. É premissa. Não só uma premissa, mas é legítimo que atue politicamente em todos os níveis de governo, porque quem estende a mão precisa ter mão estendida. Tenha dúvida. Então sabem exercer muito bem esse comando político. A exemplo disso, nós estamos vendo esse surto desenvolvimentista aqui no nosso entorno, a exemplo de estradas, a exemplo de manutenções gerais. Né? Tanto que o doutor Lago fala nisso também na primeira entrevista que vocês viram acima. Ele fala justamente isso. Péricles Pacheco, naquele momento, como prefeito de Telêmaco Borba, era importante para a Klabin. Os 3 primeiros prefeitos foram Klabin, certo? Os 3 ou 4, vamos assim dizer. Né? Péricles foi diretor administrativo da Klabin. Euclides Marcola era médico em Monte Alegre, no antigo Ormasa. Tá? Ribas de Carvalho, né, era da contabilidade do jurídico da Klabin. Tranquilino Guimarães Viana era odontólogo em Monte Alegre. E quem quebrou essa linha, certo, de prefeitos vinculados à Klabin... Foi o engenheiro, cara. Não, ele nunca foi engenheiro, de onde você tirou isso? Sério que ele nunca foi engenheiro? Olha, ele era militar, ele foi militar, depois formou-se em contabilidade, ele era um contador. Então, assim, ele é empresário, como sempre foi, depois com o Demacol, né? Viu, gente? Jornalista da nosso fora, Deus o livre. Não, engenheiro é uma coisa, podia ser até construtor, mas não era engenheiro. E de sorte que o Carlos Hugo von Grafen, ele foi o primeiro, né, dos prefeitos aparentemente não alinhados, né, com uma ideologia Klabin de ser. Né? Por quê? Porque é lícito, é legítimo uma empresa do tamanho da Klabin, da potência da Klabin, certo? Com os interesses envolvidos, e dona de 98% da área geográfica do município, certo? Estabelecer suas diretrizes, é isso? E a Klabin, ela sempre foi muito parceira do município. E talvez em função disso, até por mera, né, demagogia política ou mera questão dialética, alguns prefeitos se colocaram contra a Klabin ou que foram mais duros com a Klabin. Por outro lado, às 5 horas da tarde, quando fechava o gabinete da prefeitura, ia lá para Monte Alegre. Com certeza. Né? Então, são coisas assim que a gente não consegue ser, né, demagógico, a gente conhece realmente essa realidade. Dr. Eros, né, a exemplo disso, foi médico do trabalho da Klabin muitos anos. Gibson foi prestador de serviço de transporte colheita florestal, ou ainda é, creio eu, desde a vida inteira. Né? Você pega
Paulo César foi lá de Lagoa, né? Foi de Monte Alegre a vida toda, né? E o Márcio prestou serviço de saúde também, né? Então, se você for olhar numa perspectiva, num túnel do tempo, certo? Desde o Péricles até o Márcio. Klabin está ali inserida por... A Klabin faz parte do gene desse pessoal todo, certo? E esse pessoal todo faz parte do gene da Klabin. Então, quando eu falo que uma coisa é o todo, certo? Vejam na pandemia, a exemplo agora, o IDF foi o carro-chefe, certo? Disso tudo, eu sou presidente do Conselho de Saúde e do hospital. A Klabin veio com a mão dela, com certeza, certo? Com certeza. E fortaleceu o sistema de saúde de Telêmaco Borba. Não fosse isso, através de recurso financeiro, de aquisição de equipamento, de aquisição de medicamento, certo? De ativação do hospital regional, certo? Nós estaríamos aí com 1.000 mortos. Com certeza. Nós temos 408 neste dia de hoje, certo? Então, claro que existe uma forma de olhar para tudo isto. Ninguém pode se alienar de seus compromissos, de suas responsabilidades, né? Então, a comunidade, a entidade pública municipal, a própria prefeitura, Klabin, as grandes empresas que tem aqui no município, exemplo do Braslamber, exemplo do IDF, né? Que graças a Deus está equilibrado, está andando, exemplo de empresas da área da madeira, da Vinça, do transporte público, do transporte rodoviário. Há grandes empresas aqui em Telêmaco, mas nós não podemos deixar de dizer que o município de Telêmaco Borba, ao longo de 58 anos, 14 legislaturas, 14 prefeitos, né, assim, empossados, poderiam se alienar em algum momento, ou de reconhecer, ou de transitar, ou mesmo de participar com críticas eventuais, a pré-existência de um complexo papeleiro magnífico, portentoso, sólido, e que nos faz crescer e seguir o nosso rumo. Com certeza. Então, falar no aniversário de Telêmaco Borba remeter-se a isso. É remeter-se a tudo isso. Tá? E quem não reconhece um fato como esse, ou é um pouco precipitado, ou talvez um pouco ingênuo, mas a verdade é essa e sempre assim será. Hoje, você é o presidente do hospital, na época a gente já vai falar da família Coraiola, a qual eu tenho uma gratidão enorme. Telêmaco Borba deve ter uma gratidão enorme por, na época, nós não perdermos o nosso hospital, nossa casa de saúde, mas ainda vamos chegar um ponto antes. Você sabe que ali, onde hoje é a Previdência Social, né, no INSS, você sabe que ali a gente ouvia muita piada, ali a gente ouvia muita gente comendo lá o pãozinho com presunto, porque a gente chegava ali 1h da manhã para pegar ficha para o dia seguinte, para consultas, coisa parecida. Quantas coisas não aconteceram, né, aqui em Telêmaco? Outra coisa, primeiro dentista que eu fui foi aqui, próximo de onde é a Policlínica ali, não é? Na continuação aqui da Rua das Palmeiras, por exemplo, né? Da Rua do Cruzeiro. André, eu lembro, eu nunca tinha tido anestesia no dente na minha vida. Eu achei tão fantástico aquela anestesia, eu achei tão mágica aquela ali, que eu comecei a me morder, igual louco. Olha que legal, eu estou sentindo. Lá vai a dona Naira Oberec saber da história e fazer chá de folha de rosa branca para cicatrizar. Pessoas que vieram aqui, viu? Também aqui a gente fazia fila de madrugada, né? Não, aqui é por volta de 6h da tarde, 6h da manhã a gente fazia fila para ser atendido pelo dentista. Então, voltando lá, INPS, 1h da manhã, 2h da manhã, pessoas que vendiam lugar na fila, inclusive, e
o dentista aqui do Fundo Rural? Comenta conosco. Do Fundo Rural. Não, sempre teve. Né? O Telêmaco ela aconteceu como um subproduto de Monte Alegre, como assim dizer, né? De uma necessidade que acontecia. Teve época em que tinham 20 mil habitantes dentro da fazenda Monte Alegre. Isso daí era inaceitável. Então, a distância que existia. Você veja, hoje é pouca distância se for pensar em torno de 30 quilômetros daqui a Tibagi. Mas você pensar naqueles tempos, né, de comunicação oscilante, estradas incertas, né, as condições de tempo também não ajudavam em nada, e vamos dizer assim, o instrumental humano ainda muito precário, né, Monte Alegre acabou por se tornar muito maior do que o próprio ambiente urbano do município de Tibagi. Quer dizer, a cidade de Tibagi perdia longe porque a Klabin tinha construído dentro de Monte Alegre. E era lícito a Klabin, sempre foi lícito a Klabin, pleitear, né? Que aqui se tornasse um município. Então, o que acontecia? Vários nomes, né? Eles foram sugeridos naquele tempo para a emancipação do município, certo? O primeiro nome, o nome que mais, vamos dizer assim, tinha o consenso, era Monte Alegre do Paraná. Isso. Tá? E depois, né, Papelândia, Klabinópolis, Wolflândia, em homenagem ao Wolf Klabin, que foi, né, o grande Klabin que comercializou, né, os papéis aí pelo país. Enfim, vários nomes. E como que acabou em Telêmaco Borba? Só pergunta que como que chegou ao ponto do município, onde a Klabin, que era o cerne do sistema, desejar e querer que fosse Monte Alegre do Paraná o nome do lugar, e acabasse se chamando Telêmaco Borba. Bom, vou te explicar a história. Tá? Antes da Klabin, isso aqui já tinha história. Olha. Claro. Você não começa a história do Claro, claro. Então a Klabin tem seu papel a partir de 32, mas existe uma história local e regional anterior a 1932. Eu vou direto numa pergunta crítica. Houve matança de índio? Houve matança de índio. Houve matança de índio. Houve matança de índio, e da matança de índio que o José Félix da Silva recebeu como prêmio a Sesmaria de Monte Alegre. Olha. Não tem nada a ver com o Telêmaco Borba. O pessoal fala muita claro. O Telêmaco Borba nasceu quase 80 anos depois, 90 anos depois deste fato. O Telêmaco Borba era indigenista, certo? Ele era um estudioso dos índios, não era um matador de índios. Quem matou índios foi a milícia formada pelo Machadinho e pelo José Félix da Silva, que eram naquela região ali de Tibagi, certo? E a fim de livrar os caminhos dos comerciantes e tropeiros dos perigos que os índios representavam naquele tempo, porque eram índios absolutamente hostis, eram índios assim como a natureza os concebeu, e que não permitiam a intrusão branca nos seus domínios territoriais. Eles eram nômades, eles precisavam de grandes áreas de circulação. Os caingangues não são índios agricultores, são coletores e caçadores, então eles precisam de uma área geográfica bastante grande. Então, quando os desconhecidos passavam, eles matavam, certo? E a fim de vamos dizer assim, de possibilitar, né, segurança à intrusão branca, assim dita civilizada, ao nosso perceber hoje, né, a nova civilização que veio em cima da civilização indígena que até então existia, então eles foram cercados e mortos todos, ou quase todos, mulheres, velhos, crianças, homens, todos, onde é mais ou menos toda a harmonia. Tá? Ali naquela região foi conhecido como região da mortandade, e é entendido então que morreu tanta gente, o sangue foi de tal volume que chegou a atingir as águas do riozinho próximo ali de Vermelho, e ficou conhecido como Rio das Mortandades. Esse Rio das Mortandades passou a se chamar posteriormente de Rio Harmonia, que depois de represado se tornou a barragem de Harmonia. Olha que legal. Tá? Então tem toda uma mística histórica disso. Telêmaco, ao contrário, ele fez um caminho contrário a isso, certo? Telêmaco, ele seguiu os ideais missionários,
né? Os capuchinhos. Capuchinhos, não jesuítas, que naquele tempo só se falava nos jesuítas. No caso, Os capuchinhos de Curitiba, certo? Das Mercês, né? E acabou se tornando o maior etnógrafo paranaense. O etnógrafo é o que estuda as civilizações ao seu tempo. Olha lá. Ele estudou na etnografia 4 grupos indígenas, certo? E escreveu um livro chamado Atualidades Indígenas, Olha. que nada mais é do que o primeiro dicionário português-guarani, português-caiguá, português-chavante e português-caingangue. Telêmaco Borba fez isso. Foi o maior etnógrafo da história do Paraná, ele é assim reconhecido por todos os grandes historiadores, por todos os grandes etnógrafos, e eu tenho este livro original dele. Olha, o subtítulo, tá? Tem o título grandão lá, aí a segunda expressão do título da matéria será justamente esta informação que você deu, que Telêmaco Borba foi o maior etnógrafo do Paraná. O Rui Cristóvão Wachowski, que é considerado o maior historiador do Paraná, se reporta ao Telêmaco Augusto Elias Borosini Borba como o maior etnógrafo do Paraná, e ele foi mesmo. E para você ter uma ideia, você veja como são as coisas, né? As 7 quedas que ficam no Iguaí, que depois foram desapareceram em função da usina hidrelétrica de Itaipu, então elas foram descobertas por um capitão-general do Paraguai lá por 1500 e pouco, um sujeito chamado Eurípedes de Céspedes Scheria, tá? Ou junto com outro general lá, capitão-general, que era o Saavedra, tá? E depois disso, isso ficou meio que no mundo da mitologia, porque você sabia da existência, mas nunca mais ninguém tinha ido até lá. O segundo que redescobriu 7 quedas foi o nosso amigo Telêmaco Borba. Olha, gente, olha lá. Que embarcou numa canoa, junto com outros índios, com o irmão dele, o Nestor, desceram o Tibagi. A cidade de Tibagi, desceram até Jataí, né? Jataizinho hoje. Dali do Tibagi foram ao Paranapanema, do Paranapanema ao Paraná, e chegaram a 7 quedas. Meu Deus, eu não sei quantos dias foram, mas essa viagem ela foi reportada em 1800 e bolinha, no jornal Eco dos Campos da cidade de Castro. Olha que legal. Existe essa reportagem lá num dos exemplares. Eu tenho esse exemplar do jornal também, eu sou obrigado a ter, eu tenho que ter tudo isso, né? Que legal. E então ele que redescobriu 7 quedas, acompanhado dos índios e orientado pelos índios como chegava lá. Quais as suas recordações mais fortes de criança, mais ou menos lá, a hora que você já começou a entender das coisas, né? Aqui de Telêmaco Borba ou de Monte Alegre, quando você vinha da Harmonia para Telêmaco, quais suas, como adolescente? De Monte Alegre mudou muito pouco assim o contexto do ambiente assim visual ao meu tempo de criança até hoje. Né? Eu vou te interromper. Você via o pessoal invadindo o Monte Alegre, o Telêmaco Borba inteira invadindo o Monte Alegre quando você lá morava para ir comprar no Bar Grande? Muito pouco, muito pouco. O Bar Grande ali, né, tanto o Bar Grande que era ali perto do cinema, né, como o Bar dos Caminhoneiros, que ficava ali, ali no caminho do bonde, tinha os comércios ali até chegar no bondinho pelo lado da Harmonia. Então ali já ficava mais isolado, já não era uma coisa assim tão vamos dizer assim, tão liberada como Monte Alegre, né? Então Monte Alegre tinha um núcleo, em volta do núcleo diversas vilas, né? Essas vilas foram se mostrando inadequadas ao passar do tempo. O papel de Monte Alegre era produzir papel, não era produzir segurança pública, não era produzir saúde, não era produzir, né, outras coisas que não envolvessem o próprio processo industrial. E o Horácio Clabin, então, entendeu por bem comprar e lotear a Fazenda Mandaçaia, que é exatamente onde nós estamos hoje, que pertencia, né, a um dos herdeiros aí, ao próprio senador Arthur Ferreira dos Santos, que dá nome a esta rua lateral aqui do IDF, inclusive. Não estamos fazendo nenhuma crítica. Por este mesmo pensamento que a Clabin tinha que se voltar justamente à questão da industrialização naquele tempo,
foi que o Manuel Ribas veio para o Wolf Clabin, para justamente esta vocação papeleira, esta vocação industrial da fazenda Monte Alegre, ela ficasse mais evidente ainda. Falamos isso em detrimento do Maneco vir aqui para... É que é o seguinte, o Monte Alegre, numa época em que tinha 20 mil habitantes, fazia sentido ter um colégio estadual, certo? No momento que tem 1.000 habitantes, ou menos do que, sei lá, 500 habitantes lá em Monte Alegre, moradores fixos, não faz sentido nenhum ter um colégio que fica a 10 quilômetros aqui de Telêmaco Borba. Então, claro que me partiu o coração, né, o dia que eu soube, eu sou um dinossauro lá do Manuel Ribas, né? Do meu primeiro dia de aula no materno infantil ao meu último dia de aula, quando eu concluí o terceiro ano do ensino médio, eu estudei no Manuel Ribas. Então, eu sou o produto do que se produziu no Colégio Estadual Manuel Ribas, em harmonia, na Fazenda Monte Alegre, no Paraná. Agora, me conte uma coisa. Como que é ser aluno da mãe? Você foi aluno da professora? Fui aluno da minha mãe da 5ª série ao 3º ano do 2º grau. Sério, André? Era professora de biologia nossa. Olha que legal. Ela foi diretora do colégio, diretora do colégio. E você calcule se eu não tinha que ser realmente um aluno exemplar, né? Eu acho que eu não conseguia ser tão exemplar como esperavam que eu fosse, mas acabei me acertando. A vida foi bastante receptiva aos meus talentos, vamos assim dizer, e eu tenho certeza e uma gratidão gigante a tudo que me foi dado lá em Monte Alegre, lá no Colégio Manuel Ribas, de sorte que, em que pese eu nunca ter trabalhado na Clabin, né, eu sou um dos maiores clabinianos que eu conheço. Olha que legal. Olha, André, você sabe que este tema a gente vai até semana que vem conversando e ele é empindado, né? Sim. Mas de Telêmaco, você me perguntou, Isso. como é que eu lembro de Telêmaco? Isso. Telêmaco é Gente, o problema é o seguinte, o André, ele enrolou a resposta, eu fiquei preocupado, porque ele enrolou da Cruz do Mudinho, né? Então daí, conta de Telêmaco. Telêmaco, quando a gente as peripécias dele. Eu lembro quando a gente vinha, certo? A mãe, eu era bem pequeno, devia ter a idade do meu filho, do Horácio, hoje tem 3 anos, ele tinha um Fusca bege, devia ser um Fusca 67 ou 68, e daí vinha lá de Harmonia para Telêmaco, subia ali por onde é o bonde, não tinha lá por baixo a estrada que era o caminho que vinha, a ponte já existia, mas subia, né? Não existia rodovia. Não existia rodovia, serpenteava ali pelo bonde e vinha, né? Eu me recordo que quando era um barrão, né? Só a ponte que era pavimentada, aí você chegava na cidade, certo? Carroça, cavalo pelo meio da... certo? Você olhava, por exemplo, a Avenida Paraná que existia, certo? Já com esse nome. Isso. E você via 2 carros estacionados porque eram pouquíssimos carros. As pessoas não tinham, era caríssimo ter carro naquele tempo, era barato ter casa e caríssimo ter carro. Hoje qualquer um tá fácil. Tem carro e quase ninguém tem casa própria, até né? o Perequim tem carro, não tem casa. São as coisas. Já tive, tá, gente? Mas assim, então são as memórias. E quando a gente estava falando assim, por que chamou, passou a se chamar Telêmaco Borba no município? Por que a Clabin queria Monte Alegre e como que acabou se chamando Telêmaco Borba? Isso. Porque, aquilo que eu estava lhe contando, antes de 32, a região tinha uma história. E antes de 32, a história do Telêmaco Borba era muito forte. Então, 2 personagens muito importantes, certo? Da história regional nossa, que foram responsáveis por dar esse nome ao município. Um deles é chamado de Guatassara Borba Carneiro. Tá? Guatassara Borba Carneiro, ele era deputado estadual, vários mandatos, e era deputado estadual naquela oportunidade. Tá? E o outro é o tataraneto do próprio Telêmaco Borba, que foi o Odilon Túlio Vargas, que também era deputado estadual naquela ocasião. Tá? O Odilon Túlio Vargas, morto recentemente, foi presidente da Academia Paranaense de Letras por muitos anos. Né? Foi deputado, muitos anos, deputado federal, deputado estadual. Mas naquele momento, né, lá em 64, quando houve, né, a emancipação definitiva do município, o governador do estado do Paraná era o Moisés Lupion de Troia, tá? Moisés Lupion. E por ocasião de
do afastamento do Lampião. Certo? O presidente da Assembleia Legislativa era o Guatassara Borba Carneiro, que acabou por assumir por alguns dias o governo do Paraná. Certo? E o Odilon Túlio Vargas, também deputado, bisneto do Telêmaco Borba, certo? Defendeu e fez aprovar na Assembleia em poucos dias a denominação dessa região geográfica como o município de Telêmaco Borba. Foi para a sanção do governador, que era o próprio Guatassara Borba Carneiro, meteu-lhe a caneta e até hoje somos da terra. Vou lhe dizer uma, jamais deixará de ter este nome. Porque em que pesem as pessoas não compreenderem bem ao certo, não ter esse vínculo com o Telêmaco, porque o Telêmaco já era morto uns 80 anos antes da emancipação do município, 50 anos antes da emancipação do município, ele era a história antes da Klabin. A Klabin passou a ser história depois que comprou a Fazenda Montenegro, mas Telêmaco era a história até 1932. Então nós temos que entender as etapas históricas desta maneira. Doutor André, mensagem de aniversário para Telêmaco Borba. Olha, eu digo o seguinte, né? A você que me ouve, a você que me assiste, e a você também, André. Este é um lugar abençoado. É uma bolha diferenciada neste mundo, certo? É uma cidade em que as pessoas entre aspas, de tanta qualidade de vida que tem, não sabem viver ao certo, percebendo esta qualidade de vida que aqui tem. É uma das melhores estruturas educacionais que eu conheço no Brasil está aqui. Uma das melhores estruturas de saúde que eu conheço no país está aqui. Aqui a saúde pública municipal, o SUS, funciona como saúde particular. Certo? Aqui nós temos hoje 3 hospitais na cidade. Um sistema de saúde potente, um sistema educacional potente, diversas faculdades. Certo? Um dos maiores pilastros, né, uma das maiores pilastras da economia brasileira, que é a própria Klabin, que demanda de uma mão de obra gigantesca. Então você tem gente que não conseguiu se sintonizar nisso ainda, é porque está vivendo uma alienação muito grande. As oportunidades estão aqui na ponta do nariz e as pessoas não estão enxergando, né? Então eu diria que nós estamos vendo um oásis de prosperidade. Se o Brasil formal aqui vai andar, certo? Se aqui não andar melhor do que anda, é esperar mais um degrau desenvolvimentista da Klabin, que isso vai acontecer em períodos regulares a partir de agora, tá? Principalmente em função da ortigeira. E a Klabin crescendo, o município cresce, né? Não é por outro motivo, vamos deixar muito claro, que o município cresce. O município cresce no compasso da Klabin. Então, se o município é parceiro da Klabin, o município cresce ao compasso da Klabin. Tá? Então, acordem, né, a mensagem que eu digo, assim, por 58 anos de emancipação política, né, aqui do município, né? Então, quero deixar um abraço a todos. 58 anos não são 58 dias, né? Quem vive há 50, eu vivo há 51, né? Mas tem gente que já vive há 60 anos aqui, mais tempo do que a própria emancipação da cidade. Quero deixar um abraço a todos. E lembrar, nós estamos na ponta da lança. Nós estamos, hoje, adiantados com relação ao Brasil. Nós estamos hoje onde a tecnologia já virou nanotecnologia. Nós estamos num lugar em que já se fala o inglês fluente, onde já se fala a língua estrangeira e onde as pessoas já não admitem mais, né, certos vícios do passado, porque o mundo foi ao futuro e Telêmaco Borba está indo ao futuro. Então eu quero deixar meu abraço com essa mensagem e dizer a vocês que a gente entende da história para poder viver o futuro. Novamente, o título do teu livro, doutor André? Telêmaco Borba, Capital do Papel, a história do município de Telêmaco Borba. Foi de 2003 e vai ser reeditado agora no ano que entra. Olha que legal. Deixa eu terminar essa entrevista lembrando de 2 aniversários. Eu sou muito insistente, este ano não vou fazer enquete na rua, tá? Cada correria. Aniversário de 2 personalidades no dia 21. Aniversário do Ayrton Senna. Olha que orgulho, gente. E aniversário do atual presidente. Goste ou não, ele não é mais o candidato número 17, 22, 50, 90, não. Ele é o presidente da República, né?